Fala Tigrada, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo de dicas do Buga aqui no canal. Hoje a gente vai falar o que muita gente tem me perguntado. Eu vou falar especificamente da bike que eu tenho usado no momento. Uma bike com uma relação na frente só e 12 atrás. Eu vou falar tudo sobre essa relação nova, que já está aí há mais de 3 anos no mercado. Vou falar das vantagens, vou falar das desvantagens. Vou falar de toda a configuração técnica dessa específica que eu estou usando e vou falar das primeiras impressões que eu tive. Já estou alguns meses com essa bicicleta, com essa configuração. Vou passar a minha opinião para vocês e deixo para vocês no final tirar a conclusão também. Será que o grupo 1x12 vai revolucionar o ciclismo de estrada? No mountain bike pegou. Vamos ver se pega também nas roads. Bora lá! Número 1, Tigrada, as vantagens de você usar um grupo 1x12, que é no caso que eu estou usando aqui. Primeiro, ele dá menos problema. Você tem menos ajustes, é um câmbio a menos para desregular, é um câmbio a menos para dar problema. Então, obviamente, ele dá menos problema. Você tem menos ajustes para fazer por não ter o câmbio dianteiro. Sua relação em termos de ajustes do câmbio, da relação é somente do câmbio traseiro. Um outro benefício, peso, logicamente que você sem o câmbio dianteiro, nesse caso aqui não, que a gente tem os cabos, que a gente não tem os cabos porque é um SRAM totalmente wireless. Mas se você for usar um grupo de relação tradicional, que tem todos os cabeamentos, você tira o peso da manete esquerda, no caso, que é do câmbio dianteiro, você tira todo o cabeamento e o câmbio dianteiro. Então, obviamente, a bike fica mais leve. Ela fica mais aerodinâmica, né? Se você colocar num túnel de vento, essa bike aqui fica mais rápida que exatamente essa bike com câmbio dianteiro, por ter um pouco mais de arrasto de vento. E a estética, que aquela parte ali do câmbio dianteiro, do prato, fica totalmente limpa. Então até os engenheiros para modelar o quadro, para fazer designs diferentes naquela parte do quadro, fica mais fácil. Então é uma bike muito mais leve, mais aerodinâmica. Essas são as vantagens. Número 2, Tigrada, agora vamos falar das desvantagens de você estar usando um grupo 1x12. Pô, Buga, só tem vantagem? Não, tem desvantagens também, tá? Basicamente, o que eu pude analisar nesses 2 meses, um pouquinho mais de 2 meses que eu estou usando essa bicicleta aqui, são 2 as desvantagens principais. A primeira, e acho que primordial, é o número, aliás, é o degrau que a gente tem entre uma marcha e outra. Então o escalonamento, é lógico, ele é muito mais amplo do que um grupo tradicional, 2x12, 2x11, enfim, o escalonamento é muito mais próximo, né? Então você vem de 11, 12, 13, 14, às vezes vem subindo de um dente. Aqui não, tem relações ali, tem trocas de marcha que você sobe 5 dentes, 6 dentes, dependendo do cassete, né? Então assim, esse degrau entre uma marcha e outra, eu acho que é a desvantagem principal desse grupo aqui. Já existe a relação, inclusive, da Campagnolo para cyclocross, que são aquelas provas, basicamente com essas bikes aqui, é uma bike de speed que anda na terra. Já tem um X13. Então, será que um X13 já consegue um escalonamento mais próximo do ideal? Não sei. Eu usei um X12 e senti falta em alguns momentos. Eu senti falta, às vezes, na subida, que você tá num ritmo legal ali e você quer aumentar um pouquinho o ritmo. Aí, quando você pesa uma marcha, pesa muito. Aí você volta para a marcha que você tá com uma cadência acima do que você queria estar. Então, vamos dizer, esse ajuste bem fino que o ciclista de estrada gosta, é o que falta nessa relação 1x12, tá? Essa é a principal desvantagem que eu senti. E a segunda desvantagem nesse grupo aqui é que são somente 12 marchas. Somente 12 marchas. Até que é bom o número de marchas, só que falta. Num grupo, na minha outra bike, na Canyon, que eu tava usando ano passado, era o tradicional, 2x11 da Shimano. Então, na teoria, eu tinha 22 marchas, porque eu tinha 11 com o prato maior e 11 com o prato menor. Então, eu tinha muito mais opção de relação do que essa aqui, que tem apenas 12. Acabei de lembrar de mais uma. Vamos filmar aqui, ó, que é uma diferença também
brutal de um grupo 2x11, 2x12, enfim, que tenham 2 volantões e esse aqui só tem um. Então, os dentes desse prato, além deles serem mais altos, eles são mais largos, eles são mais grossinhos, justamente para dificultar a queda da corrente, tá? Mas isso não significa que a corrente não vá cair, né? Eu, como falei para vocês nesse vídeo, eu já estou usando essa bicicleta aqui há quase 3 meses. E em 3 meses, já passando em diversos locais, assim, com pisos ruins, lombada, colocando a bicicleta mesmo para trabalhar quase no limite do material, eu tive apenas uma vez que a corrente caiu comigo. Eu passei numa lombada bem seca, né? Sabe aquelas lombadas que... e aí a corrente caiu. E aí você fica um pouco desesperado, porque a gente está acostumado, quando a corrente cai, você com o próprio câmbio dianteiro, você volta, né? A corrente pro volantinho ou pro volantão. Nesse caso, o que eu ia fazer? Eu tive que, em movimento, né? Não façam isso em casa, que é a famosa frase, mas eu em movimento fui lá embaixo com a mão e puxei a corrente para colocar de novo no volantão. Talvez o mais seguro e o mais sensato para aquele momento seria eu parar a bicicleta, colocar a corrente no volantão de novo para ser mais seguro. Então, assim, eu queria falar só essa desvantagem que ficou para o final, dessa diferença absurda da grossura e da largura dos dentes do prato serem bem diferentes do dente de 2x alguma coisa, e que mesmo assim, mesmo sendo mais largo, mais alto, para dificultar a queda da corrente, ainda assim acontece. O terceiro item que eu queria falar sobre essa relação aqui, Tigrada, é sobre as configurações técnicas. Já que eu falei no item anterior aí, sobre as marchas, sobre escalonamento, sobre toda a diferença, agora eu vou entrar numa parte técnica e os números exatos que são dessa bicicleta que eu estou usando aqui. Então ela é uma coroa de 46 dentes, então a gente não tem opção de outra coroa, como vocês estão acompanhando nesse vídeo, apenas uma coroa de 46 dentes, né? E um cassete que a gente tem atrás com o menor dente de 10 e o maior dente com 36 dentes. O que isso significa, Buga? Significa que eu estando na relação mais pesada, que seria 46, 10 a 100 RPM de cadência, eu atingiria 58,3 km por hora. Já numa relação tradicional, como eu citei a minha Canyon, que eu tenho lá os 52,11, com os mesmos 100 RPM de cadência, eu atingiria 59,9 km por hora. Em termos de metragem, essa aqui, 9,71 m, a Canyon 9,98 m, tá? Então essa seria a diferença das duas relações mais pesadas. A mais pesada aqui, de 46,10 para Canyon, que eu tenho 52,11. Você vê que é uma diferença mínima de 1, alguma coisa quilômetros por hora. Então, as duas da marcha mais pesada são bem próximas. O que eu quero dizer com isso? Que essa bike aqui praticamente supre o que eu tenho na minha outra relação da outra bicicleta. Buga, você falou da marcha mais pesada, agora vamos falar da mais leve, que é o que muita gente fica encucado. Pô, como é que eu vou subir aquela subida íngreme perto da minha casa só com o pratão? Não, gente. Aqui a gente tem a relação 46 e a mais leve é 36. Então, você estando de 46, 36, filma aqui embaixo pra gente, por favor, Érica. Muito obrigado. A gente estando de 46, 36 numa subida a 65 RPM, a gente vai atingir 10,5 km por hora. São 2,70 m por pedalada. Já na minha outra bike clássica, a Canyon, que está com uma relação tradicional, eu tenho lá 36,28. Na mesma 65 RPM de cadência, eu ando a 10,6 km por hora. Então, praticamente idêntico, com 2,71 m por pedalada. Então, apenas 1 centímetro de diferença dessa bike aqui, com essa relação
para Canyon tradicional. Então assim, o que eu quis falar nessa configuração técnica? Foi um pouco mais longo, mas na marcha mais pesada eu praticamente atinjo a velocidade lá de 52,11 com esse 46,10 e na marcha mais leve, que é 46,36, eu consigo suprir também a metragem que eu tenho lá de 36,28. Tigrada, quarto item que eu queria comentar dessa bicicleta especificamente, ela que está com o grupo SRAM Forte, um X12, é que ela é toda eletrônica, como vocês podem ver aqui. Ela é uma bateria só, já que a gente não tem o câmbio dianteiro. Muito fácil para tirar, até derrubei, ó. Muito fácil para tirar, apenas encaixou aqui, voltou. Uma outra coisa legal para a gente comentar, aqui a gente tem uma luzinha, filma aqui, ó, uma luzinha verde, ó, verde, que é um indicador da bateria. E uma coisa muito legal, ela fica verde enquanto estiver de 100% carregada até 25% de bateria. Abaixo de 25, ela vai se tornar uma luzinha vermelha. Abaixo de 25 ela vai ficar vermelha, de 25 a 15. E abaixo de 15% é a mesma luzinha vermelha, só que piscando. Isso eu achei muito legal desse grupo também eletrônico da SRAM. Totalmente wireless, sem fios. Tigrada, quinto e último item que eu vou falar dessa bicicleta aqui, uma coisa muito legal do grupo, obviamente, que a gente está falando hoje do grupo 1X12, é que ela é toda AXS, que é aquele sistema que você consegue conectar com o aplicativo de celular. Então a gente entra aqui, ó, no SRAM AXS, podemos procurar aqui pelas partes, ó, já até achou o Quark Power Meter, que essa bike aqui especificamente ela vem com um pé de vela com medidor de potência e também aqui o câmbio traseiro. Então tá lá, ó, Force RD Max 36 dentes, tá? Uma coisa que eu queria falar sobre 36 dentes, Tigrada, é que esse câmbio aqui, ó, ele consegue buscar um cassete de 36 dentes. Não são todos os cassetes específicos que conseguem 36 dentes. Então se você tá pensando em transformar a sua bike tradicional numa bike 1X12, acha que seu câmbio traseiro vai conseguir buscar um 36, ele não consegue. Então tem que ser um câmbio específico, com cage específico, para ele conseguir buscar o 36, tá bom? Então não adianta você também comprar um cassete 36 e querer colocar na sua bike que não dá certo, tá? Então, falando sobre o aplicativo, você consegue conectar o câmbio traseiro. Vamos ver se ele liga aqui. Tá conectado. Ele mostra o nível de bateria do câmbio, verdinho. Ele mostra também os níveis de bateria, porque os trocadores dianteiros também tem uma bateriazinha por baixo, tá? Aqui o câmbio também. O câmbio não, o pé de vela dianteiro, que é um Quark. Ele mostra o nível de bateria dele. Dá para você calibrar. Dá para você fazer um monte de... Dá para atualizar software. Tem muita coisa legal nesse aplicativo, que é a nova tecnologia das bicicletas, tá? Outra coisa, Tigrada, você consegue configurar ele para ele fazer um lembrete para você de manutenção, de troca de corrente, de todos os tipos de manutenção que às vezes você esquece, o aplicativo te ajuda a lembrar. Então, esse é o nosso quinto e último item que eu queria falar aqui, essa tecnologia nova do grupo 1X12, que também não é exclusividade do 1X12, mas do AXS da SRAM. Então é isso aí, Tigrada, foi mais um vídeo de dicas do Bulga. Hoje eu falando desse grupo novo, entre aspas, aí, entrando no mercado do ciclismo de estrada. Eu que já estou usando ele há algum tempinho. Fica aqui a minha opinião. Talvez para o momento e para essa relação não seja ainda ideal para o ciclismo de estrada, tá? Na minha opinião, eu acho que ainda faltam alguns componentes e ajustes, alguns detalhes do que eu falei durante o vídeo aí, que ainda eu prefiro o 2X11, por exemplo, ou 2X12, que já existe aí da SRAM e tá para lançar o do Shimano, tá? Então a minha opinião é que é um grupo muito bom, é legal para você brincar, para você que está começando no ciclismo, às vezes não vai fazer tanta diferença, mas para você que busca algo a mais, que é um cara mais preciso na troca de marcha, na cadência, que precisa daquele detalhe, né, que eu disse durante o vídeo, eu acho que esse grupo ainda vai faltar.
Então, assim, é um grupo muito legal, mas que, na minha opinião, ainda não é o futuro das bikes de estrada, tá? Fica aqui, então, o meu pedido para vocês deixarem um joinha aí, se inscreve no canal quem ainda não é inscrito. E é isso aí, Tigrada, um abraço e até os próximos vídeos.